Ser bem-sucedida financeiramente, ter um bom casamento e filhos abençoados, Renata Vieira herdou tudo isso. Ela vivia no Canadá e tinha uma vida tranquila e estável, mas ainda assim faltava o convívio dos filhos com a família. O casal decidiu abrir mão de tudo que haviam conquistado para que os filhos pudessem ser criados e educados próximo aos avós, tios, enfim, junto de toda a família. Essa convivência, para ela, era muito importante e principalmente na vida das crianças. Vamos conhecer agora um pouco da sua história. Renata, boa noite, bem-vinda ao programa. Obrigada, pastor. Bom te receber aqui, viu? Vamos contar um pouquinho da sua história. Aqui diz que você se converteu na juventude, embora ainda seja muito jovem, não é? Como é que foi essa experiência de conversão? Bom, eu sou uma pessoa que só pode falar que eu não me converti pela dor, eu me converti pelo amor, né? Fui atraída pelo amor de Deus. Eu não fui uma pessoa problemática na minha adolescência, juventude. Eu simplesmente, engraçado, tem anos que eu não penso nisso, mas eu vi as pessoas ao meu redor se convertendo, eu comecei a ter contato com pessoas convertidas e eu vi aquilo e quis para mim. Foi mais ou menos isso, assim, eu não tenho uma grande história de conversão. Eu fui atraída pelo amor de Deus e decidi me entregar a esse amor. Mas você disse que via isso nas pessoas. Sim. O que pressupõe você convivia com essas pessoas. Os meus pais começaram a frequentar uma igreja evangélica. E eu vi a vida deles mudar. Na época, eles congregavam na comunidade cristã da Zona Sul. E eu comecei a acompanhá-los. Com o pastor Neif. Isso, o Neif. Mandar um abraço aqui para o pastor Neif, querido amigo. E então eu comecei a acompanhá-los, meus irmãos também, e aí eu vi a vida da família melhorar, né? Meus pais, meus irmãos, eu fui a última lá de casa a querer ir, né? Eu tinha um pouco de resistência. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha dos 3. Então eu vi os 2 indo e a vida deles melhorando, e eu fui a última lá de casa a querer ir. Na verdade, o que eu sentia é que era um compromisso muito grande. E aí eu fiquei meio assim, só olhando assim, mas eu sabia no fundo que era um passo grande, sem volta. Então eu quis ter muita certeza antes de eu ir. E foi o que realmente aconteceu. Foi uma decisão que eu tomei, que eu não me arrependo, lógico, hora nenhuma. E foi o que mudou minha vida e realmente Isso eu foi me entreguei. antes de você se casar? Antes de eu me casar. Eu me converti e pouquíssimo tempo depois eu conheci meu marido, que é sobrinho do Neif. Conheceu no ambiente da igreja? Sim. Ele não era de lá, mas como ele era primo dos filhos do Neif, a gente acabava se encontrando ali na turma. Aí depois ele teve uma razão muito forte para ir para lá. Então eu conheci em 2004, nós começamos a namorar em 2004, exatamente um ano depois nós nos casamos. Então eu namorei, noivei e casei em um ano. Então no ano seguinte nós nos casamos. E um pouco depois a gente soube de uma palestra que o governo canadense estava oferecendo, né, aqui em Belo Horizonte. O governo procurava nessa época jovens casais para poder investir, para ir para o Canadá para investir. Era um programa, a gente precisava fazer uma certa pontuação, tinha um questionário para ser preenchido e aí a gente precisava ter uma certa formação e tudo. E 2 casais de amigos nos convidaram para ir nessa palestra, nós éramos recém-casados, sem filhos, né? E eu trabalhava com meu pai, meu marido trabalhava com o pai dele, e aí a gente resolveu investir nesse processo, né, de seleção canadense. Nós demos entrada com os papéis e aquela coisa, né? A gente deu entrada, mas nossa, uma coisa tão distante, e de repente nós somos chamados. Né? E aí deu aquele frio na barriga, nossa, a gente realmente tem a possibilidade de ir. Então nós começamos a investir, a gente precisava passar por nós escolhemos ir por Montreal, que é a parte francófona, né, do Canadá. A gente precisaria passar por uma entrevista em francês, então nós investimos também no nosso francês. E fizemos a entrevista, depois a próxima etapa era um exame médico, passamos pelo exame médico. E aí o nosso visto, né, canadense chegou. E nesse dia deu
um friozinho na barriga e aí depois nós fomos. Bom, eu imagino como é que foi esse friozinho na barriga, porque nós também já sentimos esse friozinho. Nós comentávamos aqui antes de começar o programa, né, que temos uma filha lá também, que foi para ficar 2 anos e esse ano completa 9 anos que ela está lá, onde já também nos deu um casal de netos. E eu me lembro exatamente do dia que a levamos para embarcar. Meu Deus, parecia que estava arrancando um pedaço da gente. Exatamente. É uma coisa realmente assim. Hoje é não, bom, hoje mas é ruim, né? É bom, mas hoje não. Hoje a gente se encontra quando eles vêm ou quando a gente vai lá. E na hora de despedir, parece que a gente está indo ali, sabe? Quem daqui sabe, a pouco a gente encontra. Daqui a pouco a gente encontra, mas no princípio é bem difícil. Agora é interessante, Renata, que você falou desse programa. Muita gente sonha em viver em outro país, né? Muita gente quer ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Muita gente perde a vida tentando entrar por vias ilegais nos Estados Unidos e outras querem ir para o Canadá, mas o que eu percebo, tendo uma filha morando lá, né, e você naturalmente viveu isso também de uma forma assim, muito real na sua vida, na vida do seu marido, é que existe um certo romantismo, né, em relação a ir morar num outro país, né, principalmente como o Canadá, que é bem diferente dos Estados Unidos. Mas a realidade dessa mudança e dessa proposta de vida num país como o Canadá, ela é bem diferente daquele romantismo que às vezes é pintado. Exatamente. Né? A verdade é que o que a gente hoje vê e a gente, toda vez que alguém pergunta para... Lógico que, assim, pelo menos uma vez por semana alguém pergunta pra gente como que faz para morar no Canadá, né? E como que é e tudo. Mas eu costumo dizer que ser imigrante num país de primeiro mundo, nós precisamos dar pelo menos uns 3 passos para trás antes de dar um para frente, né? Nós fomos de maneira legal num programa onde o Canadá incentivava, não só incentivava, mas ele suportava a gente lá. Nós chegamos, eu lembro que no aeroporto, quando nós chegamos e que viram que nós éramos imigrantes através desse programa, a gente ia para uma salinha do lado e eles nos cumprimentavam. Né, eu lembro direitinho que a gente ganhou uma bolsa cheia de documento dentro, caneta, quer dizer, eles nos presenteavam com alguma coisa, porque nós fomos legais. E mesmo assim, lá chegando, a gente não foi com um emprego já acertado, nada disso. Mas o governo dá todo um suporte, né, pra gente lá. Existem muitos, lá quando a gente chegou, nós tínhamos órgãos que nos ajudavam a refazer o nosso currículo de acordo, né, com o mercado de trabalho deles. São inúmeras formas de nos ajudar. Existem pessoas para ajudar com francês, existem as escolas, né, para a gente aprender francês lá. Existe uma bolsa do governo enquanto a gente está aprendendo francês, ou seja, eles investem bastante na gente para que a gente esteja o mais rápido possível no mercado de trabalho deles, porque era isso que eles queriam, né? Então, e outra coisa, incentivar a natalidade, né? Exatamente. Quanto mais filhos você puder ter lá, melhor para eles. Exatamente. Inclusive, eu tenho amigos meus que brincam que o que eu fui fazer no Canadá? Eu fui ter filho, né? Porque eu tive 3 filhos lá. E é muito interessante isso também, porque é uma sociedade que incentiva, mas incentiva de verdade, assim, a maternidade de maneiras que a gente nem pensa. Eu trabalhava numa escola com crianças pequenas, então os meus 9 meses de gravidez, eu não trabalhava. Eu recebia, né, o meu salário, mas eu não trabalhava, porque como eu estava o tempo inteiro em contato com criança, eu podia ter várias doenças, né, pegar gripe o tempo todo, e há um doenças, cuidado muito grande com isso. Então, né? Algumas profissões a mulher não trabalha enquanto está grávida, ela é afastada, continua recebendo salário, mas não precisa trabalhar. E principalmente se tratando da província de Quebec, né? Que é uma província socialista, né? Muito focada no bem-estar mesmo bem-estar da pessoa. Né? Além disso, a licença maternidade é de quase 1 ano, né? A mulher tem quase 1 ano, o homem tem 4 meses de licença paternidade, né, no caso. Quando a mulher volta ao trabalho, ela pode ser facilmente liberada para amamentar. Então eu falo assim,
são detalhes, né, da sociedade que fazem com que ela seja realmente um país de primeiro mundo e que realmente investe. A gente está muito anos-luz disso, né, infelizmente. É verdade. Né? Então, é interessante porque, né, nem de longe uma sociedade cristã, mas como eles investem na família, né? Coisa que a gente, apesar de ser um país cristão, a gente está bem anos-luz deles. Bom, aqui diz que, aliás, no resumo que eu li também na abertura, lá, quando te apresentei, diz que você voltou porque queria os seus filhos mais próximos da sua família. Isso foi, assim, o fator decisivo, realmente, para você desmanchar a estrutura que tinha lá para voltar para o Brasil? Sim. E por que essa preocupação? Ao contrário do que o senhor me contou, que hoje em dia já consegue dar tchau para sua filha de uma maneira, mas assim, nunca foi fácil para a gente se despedir da família, né? Eu tenho uma família grande, a família do meu marido ainda é maior ainda e muito próxima, né? Então, todo ano, quando eu estava grávida, ou quando as crianças estavam pequenas, eu consegui vir visitar aqui no Brasil, né? E cada despedida realmente era dolorida para a gente. E, na verdade, é uma série de fatores que fez com que a gente voltasse. Esse eu acho que é o mais forte, né? A família. A gente pensava o seguinte, tudo que nós somos hoje em dia é fruto desses valores, né? Dos valores cultivados desde a infância, né? O fato de estar com a família, com tios, com primos. Então, quando eu estava grávida do meu último filho, a gente começou a amadurecer essa ideia. Até que outro fator também é o frio, né? Que é o inverno, que é longo e rigoroso. E esse ano foi mais ainda. Foi mais ainda, e cada ano está pior, né? Então foi isso, aos pouquinhos a gente foi orando, a gente pediu muito para que Deus fosse abençoando os detalhes, abrindo portas para confirmar isso no nosso coração. A gente estava numa fase muito boa lá, nossa melhor fase, a gente tinha um ótimo emprego, morava numa casa muito bacana. E correu tudo, as coisas fluíram de uma forma tão tranquila que não foi dolorido para a gente vir embora e largar tudo isso para trás. Né? Eu acho que quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas fluem de uma forma que não dá para a gente sentir. A gente sente saudade, mas sem sentir tristeza. Tem quanto tempo vocês voltaram? Tem quase 3 anos. E seus filhos têm que idade hoje? 6, 3, 4 e 6. 3, 4 e 6. Então, o terceiro veio... Veio com 2 meses. 2 meses. Os outros, naturalmente, aprenderam a língua. Sim. Mas o terceiro, a terceira... O terceirinho, ele fala muito pouco, o piquititito. Porque não deu tempo de conviver, não deu tempo. Né? E essa volta? Porque eu imagino assim, são 2 situações, né? Algumas pessoas chamam de choque cultural, eu até nem gosto muito de usar essa expressão, mas na falta de outra, naturalmente quando você chega há um choque, sim, né? Principalmente quando você diz assim, você tem que dar 3 passos para trás e 1 para frente, em função até mesmo dessa diferença enorme em todos os sentidos, né? Mas aí tem o caminho de volta, quer dizer, aí você deixa aquela estrutura, né? Aquela vida organizada, bem amparada do ponto de vista de tudo aquilo que o governo tem que produzir para o cidadão e volta para o nosso país que está numa fase de construção difícil para se chegar um dia a um patamar como esse. Como é que de repente, voltar? Olha, eu falo que desde que nós chegamos a gente recebeu muito amor, né? Então não teve choque cultural. Muito mais para os adultos, eu e meu marido, do que para as crianças nunca sentiram esse choque cultural, né? Afinal de contas, chegaram aqui e brincar, ir na casa da avó, ir na casa do tio. Então, para elas foi excelente, né? Para nós, os adultos, eu e meu marido, no caso, eu falo que é um milagre. Assim, é lógico que hoje a gente vê coisas que a gente ainda faz muitas comparações com o que a gente podia estar tendo lá, ou alguma coisa, né, serviços, bens e tudo, mas honestamente, nada que nos faça arrepender de ter voltado. Eu falo que em 3 anos eu nunca me arrependi de ter voltado. Agora, você está dizendo isso, assim, minha filha quando vem aqui, 2 coisas assim deixam ela muito, mas muito estressada. O trânsito e a insegurança. Isso é assim, sabe? Eu fico até preocupado realmente com ela,
porque é outra realidade, né, que a gente vive em termos de trânsito, né, e não só, engarrafamento tem em qualquer canto do mundo, mas eu digo até mesmo pela insegurança de dirigir aqui, não tem mais segurança de fazer isso, e em relação à segurança mesmo de poder sair a qualquer hora, que é outra coisa que deixa ela assim, usando aqui uma expressão até muito forte, deixa ela meio neurada, sabe? Ao ponto de, às vezes, até abrir mão de certas oportunidades de sair, visitar aqui e ali, em função disso. Isso afeta muito o emocional dela, sabe? E conhecendo lá e sabendo como é de fato a vida e o convívio lá, de certa forma eu tenho que dar a razão a ela. E de vez em quando a gente solta, né, aquelas preocupações do WhatsApp, aquelas informações que chegam, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e posta no grupo família. Quer dizer, isso para ela não tem sentido algum. Enquanto para a gente, na verdade, né, é uma informação de prevenção, né? De cuidado, que infelizmente, né, a gente ainda vive no nosso cotidiano. Na verdade, a única coisa que realmente nos preocupa é a segurança, porque é uma coisa que nós não temos controle sobre ela, né? Mas infelizmente a gente acaba acostumando com isso também. E eu acho que infelizmente, né, a gente acaba adotando alguns cuidados, algumas coisas assim. Infelizmente isso é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. E tem que se adaptar, né? Exatamente.